Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor de Biologia, e hoje nós vamos a um conteúdo muito legal de genética, que é a primeira lei de Mendel. Vamos só relembrar um pouco na nossa última aula, na aula 13, que foi a introdução à probabilidade. A gente viu algumas coisinhas que nós vamos conferir de novo hoje. E eu deixei também aquele mapazinho para que vocês pudessem já começar a estudar e compreender as questões do estudo das probabilidades associadas à genética, dentro de várias métodos e teorias que existem dentro da genética, a gente tem o Mendel, que é considerado o pai da genética, pelos seus estudos, enfim. E uma curiosidade é que Mendel morreu sem saber que aquele estudo dele era tão importante, Depois, outros pesquisadores, analisando aquilo que ele tinha deixado de material, perceberam que aquilo que ele estava propondo era revolucionário em termos da ciência, e que é, até hoje, já mais de 200 anos ou mais de Mendel, que a gente vê que são conteúdos atuais e importantíssimos no estudo da genética, tudo bem? Então, recapitulando, eu deixei um mapa diferente desse, vamos à imagem. Então a gente tem os conceitos genéticos, que são importantes, Você pode também pegar esse mapa, dar uma estudadinha para ver o que é gene, o que é um alelo, dominância, recessividade, heterozigoto, homozigoto. Então todas as características e termos que a gente vai ver no estudo de genética, tá? Por exemplo, a gente tem aqui no quadro diferença de genótipo e fenótipo. Então, genótipo é aquilo que é característico do DNA, é aquilo que são as nossas informações internas, digamos assim, que todos são iguais. E o fenótipo são nossas características externas, que podem ser alteradas, Eu tenho um cabelo preto, por exemplo. Se eu quiser pintar ele de louro, descolorir, eu posso. Eu vou alterar o meu fenótipo, mas eu não vou alterar o meu genótipo. A configuração do meu cabelo ainda vai ser preto, da cor preta. O que acontece? Quando ele for crescendo, a raiz vai sair preta, enfim, e aí eu vou ter o cabelo da mesma cor que era antes. Então eu posso alterar o meu fenótipo, mas eu não altero o meu genótipo. Só que o nosso genótipo, ele gera as expressões fenótipas das nossas características. Seja alto, baixo, mais forte, mais magrinho, enfim, todas as nossas características. Nós temos também essa coisa do homozigose e heterozigose. O que é isso? Heterozigoto, tudo que é hétero é diferente, Então, por exemplo, eu vou ter um par de alelos, quem são os alelos? São os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos que têm as características. Um exemplo, cromossomo que determina a cor da pele, Então, eu vou ter esses cromossomos heterozigotos, ou seja, eu vou ter eles diferentes. Um vai ser de um jeito, outro vai ser de outro. Quando eu tenho a homozigose, homo vem de homogêneo, então eu vou ter esses dois alelos iguaizinhos, tudo bem? O que acontece? Quando eu também falo disso aí, eu estou falando de características. Então, vamos voltar à característica, por exemplo, a altura, Se eu tiver a homozigose, digamos, para a altura, pode ser que eu seja um indivíduo muito baixo ou muito alto. Se eu tiver a heterozigose, eu vou estar no meio, porque eu vou ter um pouco de altura e um pouco de um pouco de mais alto e um pouco menos alto. Se eu tiver a homozigose para uma altura muito alta, uma pessoa muito alta, aí eu posso ter uma dominância ou não, enfim. A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje, tá? E a gente tem, como eu já dei a prévia, o gene dominante e o recessivo. Tudo aquilo que domina é aquilo que tem prioridade, tudo bem? Então, quando você tem um gene dominante, significa que a presença dele vai determinar a característica principal. E a ausência dele, eu vou ter a expressão recessiva, que é aquela que não domina, mas expressa alguma coisa ainda, tá? Então, vamos aí, ó. A gente tem um azão, a gente vai ter um homozigoto dominante, onde aquela característica vai ser própria, vai ser a característica mais pura quanto à dominância. Um exemplo, vamos dar aqui, voltando à altura. Se o azão for característica da pessoa muito alta, então esse indivíduo vai ser alto demais, vai ser um jogador de basquete, de vôlei, vai ter 2 metros e pouco,
né? Porque ele vai ter um homozigoto dominante para a característica altura. Se eu tenho aí, ó, homozigoto recessivo, ou seja, eu tenho dois alelos semelhantes, mas para a característica recessiva, eu vou ter uma pessoa muito baixa, uma pessoa anã, né, uma pessoa de estatura muito pequena, porque a característica altura, ela não vai ser muito expressa nesse indivíduo, porque eu tenho uma homozigose recessiva, então eu tenho tipo assim, a menor expressão da característica possível. E a heterozigose, então eu tenho a média, né? Por exemplo, é um exemplo, pode ser que eu tenha a heterozigose para altura, então eu não sou nem tão baixo nem tão alto, embora eu acho que eu seja baixo, tudo bem? Então, Gregor Mendel foi um monge e o principal estudo dele, né, foi os estudos genéticos. Então ele conduziu experimentos com ervilhas que não era de comer, são chamadas ervilhas de cheiro. Por que ervilhas? Porque ele trabalhou, porque essas ervilhas de cheiro lá, elas tinham um ciclo biológico muito rápido, então elas cresciam muito rápido, se reproduziam muito rápido e tinham diversas características, né? Então essas propriedades da ervilha de cheiro que Mendel trabalhou, elas facilitaram o trabalho genético dele. Diferente, por exemplo, se ele fosse trabalhar com um animal, né? Com vaca, com carneiro, porque aí você tem um ciclo, né? Até a vaca parir o bezerro, esse bezerro crescer e reproduzir novamente, então ia demorar anos, ele não ia concluir durante a vida dele esse estudo. Então, usando as plantas e essas ervilhas de cheiro, ele aumentou essa velocidade do estudo, tudo bem? Então, a metodologia de Mendel foi característica porque ele pegou um grupo de ervilhas, né? Que eram amarelas, e ele percebeu que muitas vezes essas ervilhas amarelas, ao cruzarem, davam tanto amarelas quanto verdes. O que ele fez? Ele começou a cruzar muito só amarela, só amarela, só amarela, só amarela, até um ponto que não era independente. Todos os cruzamentos que ele fazia das ervilhas davam amarelo. E depois ele pegou essas verdes também e cruzou elas, né, foi fazendo a reprodução delas, de um jeito até todas as ervilhas que eram produzidas fossem verdes. O que ele fez aí? Ó? Ele separou duas características distintas inicialmente, cor amarela e cor verde. Então ele tinha os indivíduos, digamos, puros, tudo bem? Essa pureza dos indivíduos fez com que ele tivesse um grupo, né, homozigoto dominante, cor amarela, e homozigoto recessivo, cor verde. Então, primeiro ele pegou duas características e separou bem elas, até o ponto que elas não se manifestavam diferentemente, apenas aquilo, ou amarelo ou verde, tá? Então vamos ao quadro aí. Ele analisou não só a cor das ervilhas, mas a cor das flores, né? O tipo, se ela era rugosa ou se ela era lisinha. Ele analisou várias características, mas para a aula de hoje nós vamos considerar apenas a característica cor, tá bom? Então a primeira lei de Mendel, ela é também chamada de segregação dos fatores justamente por isso, porque ele pegou e segregou dois fatores, o fator cor. Ele produziu indivíduos puríssimos para a cor amarela e indivíduos puríssimos para a cor verde, tá? Ela também é chamada de lei dos alelos puros, né? Justamente por isso, porque ele separou, deixou, né, livre de qualquer interferência de outras características genéticas, tá? Então vamos ao quadro. Depois que ele separou tudo verde, tudo amarelo, ele cruzou esses dois indivíduos, essas duas espécies de ervilha, toda amarela e toda verde. Ele percebeu que da geração 1, né, geração F1, todas as ervilhas vieram amarelas, tudo bem? Aí até então ele, ok. O que ele fez? Ele pegou essa primeira geração F1, né, que não era mais pura porque ela já tinha sido cruzado verde com amarelo, e cruzou eles novamente, tudo bem? Então ele pegou essa geração F1 e fez uma reprodução dessas ervilhas, e fruto dessa reprodução, ele identificou que teve uma grande maioria amarelo, mas teve também a presença de ervilhas verdes. Ora, se então ele pegou dois organismos totalmente distintos para uma característica, fez um cruzamento, a característica deu amarela,
Então significa que o amarelo é a minha dominância. A cor amarela se sobrepõe sobre a cor verde. Mas, depois de eu cruzar dois indivíduos que não eram mais puros, eu tive o resultado e encontrar na sua maioria amarelo, porque o amarelo era dominante, mas o verde também aconteceu. Ou seja, o verde era recessivo. Como é que isso ficou configurado para a nossa melhor compreensão? Então a gente está vendo aí, tipo uma cruzadinha. Então nós temos na primeira geração a homozigose dominante, tudo Y grande aí, ó, Yzão, e a homozigose recessiva, tudo Yzinho. Cruzando os dois, eu vou ter, né, tudo heterozigoto, diferente, né, Yzão, Yzinho. Essa é a minha geração F1, tudo amarelo. Na geração F2, eu já tenho a presença, né, de indivíduos homozigóticos recessivos, que eram a cor verde. Então eu tenho aí, ó, Yzão, Yzinho, cruzando com o indivíduo Yzão, Yzinho. O que eu vou ter? Eu vou ter dominância, 25% Yzão, vou ter 50%, dois indivíduos aí heterozigotos, Yzão, Yzinho, e nós vamos ter a ocorrência de um indivíduo homozigoto recessivo, que era o verde, Yzinho, Yzinho. Entendeu? Então, nesse momento, ele viu que os alelos puros, ao se cruzarem, eles se segregavam seus fatores, né? Como a lei fala, independente, mas que a gente tinha presença principalmente dessa questão de alelos dominantes, onde a presença deles determinavam as características, e alelos recessivos, tudo bem? Vamos a um exemplo aí rapidinho com a cor da flor, né? Então ele pegou também um grupo, né, todo roxo e um grupo todo branco. O roxo era 100% a cor, o branco a ausência de cor. Quando ele cruzou, fez o primeiro cruzamento, né, a geração F1, ele teve 100% heterozigoto, né? A cor roxa ainda era predominante e eu não tinha nenhuma flor branca. Por quê? Porque eu tive a dominância da cor em todos esses indivíduos. Quando eu cruzo essa geração F1 novamente, eu vou ter indivíduos dominantes com cor, né? Indivíduos homozigotos dominantes, indivíduos heterozigotos, né, que compartilham característica dominante recessiva, e o indivíduo totalmente recessivo sem cor, no caso, a flor branca, tá? Vamos ao exercício, e no exercício vocês vão perceber melhor, né, vão compreender melhor essa primeira lei de Mendel da segregação dos fatores, tá? Então, em plantas de ervilha ocorre normalmente a autofecundação, certo? Para estudar os mecanismos, né, de herança, ou seja, os mecanismos que determinam as características genéticas, Mendel fez a fecundação cruzada, né? Como eu disse nos exemplos passados, ele cruzou esses indivíduos diferentes, esses grupos que ele foi separando, removendo, né, as anteras da flor de uma planta homozigótica de alta estatura e colocando sobre seu estigma, né? Então, ele tirou ali a parte feminina da planta e colocou sobre o estigma da outra. O pólen recolhido da flor de uma planta homozigótica de baixa estatura. Com esse procedimento, o que ele fez? Ele impediu o amadurecimento dos gametas? Não. Ele trouxe os gametas femininos com alelos para baixa estatura? Pode ser. Então, nesse caso, ele trouxe a característica masculina para os alelos de baixa estatura, tudo bem? Letra C. Vamos ao próximo, onde a gente já vai ver a questão do cálculo, né, aplicado à primeira lei de Mendel. Basicamente também, o que determina essa primeira lei de Mendel, tá? Então, um estudante, ao iniciar o curso de genética, ele anotou o seguinte, a assertiva 1. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e como esses separam na formação dos gametas. Cada gameta recebe apenas um fator do par. 2. Cada par de alelo presente nas células diploides, né, ou seja, naquelas células com 2 Ns, no nosso caso 46 cromossomos, elas não sofreram meiose ainda, separa-se na meiose, de modo de que cada célula haploide recebe um alelo do par. Tá ok, isso aí.
Vamos à próxima. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica na mitose e duas moléculas resultantes se separam indo para células diferentes, tá? Então, de acordo com a primeira lei de Mendel, o que eu tenho? Alternativa 1, somente a 1, caráter hereditário é determinado por um par de fatores e como esses se separam na formação de gametas, cada gameta recebe apenas um fator, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C, 1 e 2, tá? A informação precisa entrar na plataforma Eduque-AC, né, acessarem os conteúdos para estudarem, terem cuidado no estudo da primeira lei de Mendel e principalmente associar a nossa aula 13 e a nossa aula 14, né, onde a gente vai ver probabilidade com a primeira lei de Mendel, tudo bem? Então, aguardo vocês numa próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Obrigado.